Então aqui, galera, eu vou ter seno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x, que é igual a 1. Cosseno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x é igual a mais cotangente ao quadrado de x. 1 sobre seno ao quadrado de x, como nós vimos, vai dar cossecante ao quadrado de x. E se a gente pegar toda a expressão e dividir agora por cosseno ao quadrado de x, ficaria seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x, tangente ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x, um número dividido por ele mesmo, é igual a 1. E o inverso do cosseno ao quadrado, secante ao quadrado de x. Então, essas daqui são algumas fórmulas auxiliares que tu vais precisar para resolver algumas questões. Olha este exemplo. Simplifica a expressão cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x. Pode reparar que aqui eu tenho seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Se você perceber, aqui também eu tenho cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, né? Eu só troquei a ordem. Então você pode perceber que isso aqui também dá 1 no numerador. E então fica 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Então nós já sabemos que o inverso do cosseno é a secante ao quadrado de x. A minha alternativa correta é a letra C. Bora fazer outro exemplo aqui, galera. Rapidola, tá? Copia isso aqui no teu caderno, tá? Pausa o vídeo, copia isso no teu caderno, que a gente vai resolver mais um exemplo aqui. Rapidinho. Exemplo de número 4. Simplifique a expressão. 2 menos 2 cosseno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x. Neste caso aí, galera, quanto daria essa expressão? Repara, se você perceber, aqui nós temos o 2, tanto aqui quanto aqui. Eu posso pegar esse 2 e colocar ele em evidência, né? Então ficaria assim, ó. 2 que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado de x, tá? Dividido por seno ao quadrado de x. Eu quero que tu perceba e olhe só para esse cara aqui, ó. Te lembra alguma coisa? Esse cara te lembra alguma coisa? Não? Olha só. Vou fazer bem aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Relação fundamental da trigonometria. Então, olha só. Eu vou pegar esse cosseno ao quadrado, trocar ele de membro. Então, vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, seno ao quadrado de x, eu posso representar ele como 1 menos cosseno ao quadrado de x. Substituindo aqui, ficaria assim, então, ó, 2 vezes seno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x. Sim, e aí morreu. Simplifica seno ao quadrado de x cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é igual a 2. Ok, galera? Tudo bem? Galera, é importante lembrar também, vou fazer aqui o exemplo 5 pra gente, rapidinho, só para chamar a tua atenção para o seguinte problema, tá? Ele pode pedir um valor de
de um seno, de um cosseno, de uma tangente, secante, cossecante, cotangente, dentro de um quadrante. Por exemplo, assim, ó. Exemplo 5. Sabendo que x é um arco do segundo quadrante, ou seja, o segundo quadrante vai de π sobre 2, que é 90 graus, até π, que é 180 graus, ok? Calcule. Não, calcule não, vou colocar assim, ó. Sabendo que x é um arco do segundo quadrante e seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2, tá? Aí eu pergunto o seguinte, ó. Calcule a tangente de x neste quadrante. E aí? Olha só, sabendo que x é um arco do segundo quadrante, que vai de π sobre 2 a π, e seno de x é raiz quadrada de 3 sobre 2. Quanto seria a tangente de x? Importante, interessante uma questão dessa. Como é que tu vai te fazer, galera? Primeiro passo, tá? Primeiro passo é você entender que a tangente do x ela é representada pelo seno de x dividido pelo cosseno de x. Então, neste caso, nós já temos seno de x. Precisamos achar quem é o cosseno. Sim, aí, Franco. E aí, morreu. Segundo passo. Vamos lá. Segundo passo. Como é que eu acho o cosseno? Simples. Relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Como eu já tenho seno de x, vou jogar para lá. Então fica assim, ó, cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Vou substituir agora o valor, tá? Cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1 menos raiz quadrada de 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 raiz quadrada de 3 ao quadrado vai dar 3. 2 vai ao quadrado, vai dar 4. Logo, meu cosseno ao quadrado de x é igual a 4 vezes 1 a 4, menos 3, 1 sobre 4. Portanto, como está o quadrado, vai passar a raiz quadrada, né? Então, vou ter cosseno de x igual a raiz quadrada de 1 sobre 4. No caso aqui, esse valor ele passa mais ou menos. Então aqui eu vou ter mais ou menos meio, perfeito? O que vai determinar isso aí, galera, é justamente o quadrante. Como é no segundo quadrante, teu cosseno ele é negativo. Então neste caso aqui, o ideal seria menos meio o cosseno do ângulo x. Como ele quer saber a tangente de x, ficaria assim, ó. Tangente de x é igual a seno raiz quadrada de 3 sobre 2 dividido pelo cosseno, que vale menos 1 sobre 2. Conserva a primeira, raiz de 3 sobre 2, mais que o menos vai dar menos. Tu já sabe que a resposta final aqui vai dar menos, vou até riscar aqui, tá? Ficaria assim, ó, raiz de 3 sobre 2 vezes menos 2 sobre 1. Simplifica, menos 2 com 2. A minha tangente de x ela seria igual a menos raiz quadrada de 3. Então, a tangente do ângulo x é igual a menos raiz quadrada de 3, tá? Então, isso daqui é importante você atentar para as questões
em que ele vai te dar aqui o valor do quadrante, tá? Se tu jogasse aqui e esquecesse do quadrante, ali tu ia colocar mais meio. Fim aí, frato, aí tu ia errar a questão por causa do sinal de menos, né? Isso daí é importante lembrar também que a tua tangente no segundo quadrante, ela é negativa, né? Lembra, unidos seremos todos calouros. Beleza, galera? Muito obrigado e vamos lá para a nossa próxima aula. Valeu!